Olá, 30 de abril de 2019, as principais notícias desta terça-feira, agora aqui na TV Difusora. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Audiência pública debate assuntos relacionados à metropolização da ilha de São Luís. Casa da Mulher Brasileira realiza evento para qualificar a cobertura da imprensa em casos de violência contra a mulher. No esporte, confira as mudanças na Pré-Copa do Nordeste. E no estúdio, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade fala sobre o fim do prazo para entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Uma excelente terça-feira para você ligado aqui na TV Difusora. Bom Dia Maranhão está só começando. Vamos juntos aqui com toda a equipe de jornalismo da Difusora, levando o melhor da informação para você nesta terça-feira. Um ótimo dia para você que nos acompanha no interior do estado. Fique ligado aqui na nossa programação. Bom, e a gente começa falando sobre o caso de sífilis, que tem aumentado muito no Brasil. Aqui na capital, várias ações estão sendo feitas para combater essa doença que, na maioria das vezes, é pega nas relações sexuais. O Ministério da Saúde reconheceu: o país enfrenta uma epidemia de sífilis. De 2016 para o ano passado, houve aumento de 28,5% na taxa de detecção da doença em gestantes. 16,4% da sífilis congênita, que é quando o bebê nasce infectado, e 31,8% da sífilis adquirida. Em São Luís, no ano passado, 547 pessoas tiveram o diagnóstico de sífilis adquirida. 485 gestantes também foram diagnosticadas e acompanhadas durante o pré-natal para que os bebês não nascessem com sífilis. Foi assim que o contágio durante a gestação caiu. 221 bebês nasceram com a doença. A estratégia faz parte do Plano Municipal de Enfrentamento à Sífilis. Passado toda a implantação dessas estratégias, a gente tem alguns desafios estruturais, como a falta da penicilina por conta da produção mundial. Agora mesmo, alguns testes foram recolhidos e já estão sendo repostos novamente. Então, são problemas que acontecem que, infelizmente, atrapalham a execução dessas estratégias. Mas o importante que a população precisa entender é: na unidade de saúde tem as estratégias postas, os profissionais para tirar dúvida e também para tratar, para aconselhar, e também tem o preservativo. Em mais de 90% dos casos, a sífilis é transmitida através da relação sexual. A doença tem 3 estágios de desenvolvimento e, se não tratada, pode levar o paciente a óbito. A boa notícia é que ela tem cura. O tratamento dela é fácil, tá? É através da aplicação da penicilina benzatina. Agora é importante entender que, uma vez com sífilis, tratou e curou, tem que continuar tendo as relações sexuais com preservativo para não pegar sífilis novamente. Mas as ações governamentais não adiantam muito sem a iniciativa da própria população. O uso dos preservativos é a principal forma de prevenir a doença. Por isso, a recomendação do Ministério da Saúde é que qualquer pessoa que tenha tido relação sexual sem camisinha faça o VDRL, exame que acusa o contágio. Agora no Bom Dia vamos falar de segurança com Silvan Alves. Silvan, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2. Silvan está comigo aqui. Bom dia, Silvan. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, vamos falar daquele caso das duas... são irmãs? São 2 irmãs. 2 irmãs que mataram uma pessoa lá no interior do estado, né? Exato, Silvan? Lá em Matinha. Esse crime foi agora no começo do mês, foi no dia 9. Depois de um desentendimento, as 2 irmãs, a Tainá dos Santos e Tainara dos Santos, acabaram tirando a vida da Kelly Mouzinho. Elas, depois da prática do crime, se esconderam, deixaram passar o flagrante e depois foram até a delegacia, mais precisamente onde fica a regional, que é lá em Viana, acompanhadas de advogados, se apresentaram, prestaram depoimento. Como não havia mais flagrante, elas foram postas em liberdade. Acontece que dias depois, a justiça, porque foi um crime bárbaro, parece que houve uma premeditação, um planejamento, e sem que a vítima pudesse esboçar nenhuma chance, não deram nenhuma chance de defesa à vítima, a justiça decretou a prisão dessas 2 irmãs e elas foram localizadas nesta segunda-feira, localizadas ali no município de Rosário, onde elas estavam se escondendo lá,
mais precisamente no Beco da Ribeira. Aí os policiais do GSA, Grupo de Serviço Avançado do 27º Batalhão, fizeram campana e acabaram conseguindo prender a Tainá e a Tainara. Elas, como têm mandado de prisão, foram apresentadas na delegacia de Rosário. Hoje devem estar sendo transferidas lá para a unidade prisional lá de Viana, a partir do momento em que elas estão com as prisões preventivas decretadas aí pela Justiça. Silvão, tem um caso que chama a atenção também no interior do estado, lá em Rosário, aqui pertinho da capital, não é? Tudo indica que houve abuso numa ação lá de um guarda do município, Silvão. As imagens estão circulando nas redes sociais e a repercussão está sendo grande. Exatamente. Olha, essas imagens foram postadas pelos próprios moradores, que ficaram assim revoltados, inclusive muita gente se pronunciou nos comentários aí nas redes sociais, que um cidadão, depois que ele retorna de deixar a filhinha na escola, ele acaba batendo numa viatura da Guarda Municipal lá de Rosário. Aí isso gera uma discussão, desentendimento lá com o agente Pereira e tal, e nessa confusão lá, depois que tudo parece que está resolvido, ele simplesmente pega o spray de pimenta e aplica o jato de spray bem próximo do rosto da vítima. A vítima cai, tem convulsões, e aí ele vai saindo, né, as imagens mostram, isso aí foram terceiros que gravaram, né, ele vai saindo de fininho e as pessoas revoltadas começam a reclamar, já falando com ele, ele vai saindo como se nada tivesse acontecido, como se não fosse com ele, e as pessoas aproveitam para levar a vítima até o hospital lá da cidade de Rosário. Ele foi atendido, o rosto dele ficou bastante lesionado, porque aquilo queima, um gás queima, e poderia até comprometer a visão dele, né, de acordo com os médicos, e aí é lógico que o Ministério Público acabou, diante do clamor, né, determinando que seja aberto um procedimento, já inclusive determinando o afastamento do agente Pereira das ruas lá de Rosário. O Ministério Público está solicitando isso hoje, e a abertura de um inquérito para apurar, né, a agressão que teria sido sofrida aí pelo cidadão, conforme as imagens que foram gravadas por populares lá na cidade de Rosário. Que situação lamentável, né, Silvano? Tem que apurar mesmo. Se houver abuso, tem que ser afastado, claro. Enfim, não é uma situação... Ficou claro, depois ele grava um depoimento, eu vi ainda há pouco no Bandeiradores, falando que foi sem querer que ele encostou na viatura lá, enfim, né, não houve intenção. Exato, sem querer. Você sabe que na cidade do interior há um volume muito grande de bicicleta, o tráfego é realmente muito complicado, bicicleta para lá e para cá, e aí geralmente acontece esse tipo de coisa, né? Como ele diz, que acabou tocando sem querer a reação, a reação, ao que parece, a gente vê nas imagens, foi desproporcional à ação. Parece que a vítima nem estava esperando, né, nas imagens dá para se perceber que ele já está assim meio de costas, acho que já tentando sair, quando ele é surpreendido com um jato, né? Quase que não oferecia nenhum perigo, ao que parece, né? Não estava indo... Porque isso aí poderia ter sido usado para conter uma justa agressão, né? E nessas imagens aí, elas não mostram que a vítima está oferecendo algum risco à integridade do agente. Vamos acompanhar esse caso aí. Com certeza. Obrigado, Silvão. Bom dia para você. Aqui é Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves apresentou agora há pouco o Bandeira 2, participa aqui do nosso Bom Dia Maranhão. São 7h08, não perca a hora, hein? 7h08. Muita chuva aqui na capital, ainda está chovendo um pouco aqui em São Luís, mas na madrugada uma chuva intensa realmente aqui na capital. Daqui a pouquinho a gente vai saber a previsão do tempo para o dia de hoje em São Luís e também algumas cidades do interior do estado. Nós vamos agora a Imperatriz, porque o Detran ampliou o horário de atendimento na segunda maior cidade do estado. Mais tempo para as pessoas resolverem as questões relacionadas ao Detran. Não é isso, Micaele Martins? Bom dia. Olá, Adalberto. Bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Olha, para que o atendimento tenha mais celeridade, a primeira Ciretran de Imperatriz aumentou o quadro de vistoriadores e estendeu o horário dos serviços de vistoria de veículos. Veja o novo expediente na reportagem de Isabel Gomes. Cada vistoria demora no máximo 20 minutos. Um relatório foi produzido este ano pelo Detran de Imperatriz. Algumas mudanças com relação ao horário de atendimento começaram a valer. Trazer para o usuário uma série de incrementos e melhorias no serviço que possibilitaram agora os mesmos conseguirem ver isso de uma forma bem efetiva. Quem precisa dos trabalhos do setor de vistoria pode agendar e ser atendido das 8 da manhã até as 5 da tarde. Faz com que aquelas filas intermináveis, aquela espera começasse a se extinguir, né? Então a gente consegue ver que em pouco tempo a gente conseguiu
atender as demandas, as solicitações dos usuários, e a gente consegue agora apresentar um serviço de maior qualidade. Melhora porque a gente tem mais tempo para fazer, né? Porque geralmente o despachante ele tem muitos veículos, né? Porque ele representa aí quase 80% da cidade. E agora uma ótima informação, é que hoje encerram as inscrições da 6ª Olimpíada da Língua Portuguesa, organizada pelo Ministério da Educação. Alunos e professores de escolas públicas podem participar da competição. A Ana Sara está concluindo o ensino médio e vai participar pela primeira vez da Olimpíada de Língua Portuguesa, que está em sua 6ª edição. Em questão à minha sala, poucos alunos leem na nossa sala, mas na minha relação tá boa. Eu venho me preparando e relacionando os livros. O tema deste ano é o lugar onde vivo, escolhido para estimular os alunos a refletirem sobre as realidades locais. No total, vão concorrer em 5 categorias, incluindo a novidade deste ano, que é a inclusão do gênero textual documentário para os alunos do 1º e 2º anos do ensino médio. As demais categorias são crônica, poema, memórias literárias e artigo de opinião. É importante para você incentivar o aluno, eu vejo mais nesse parâmetro, incentivar o aluno também a escrever. Olha, meu professor está escrevendo, eu também vou escrever. As inscrições podem ser feitas até esta terça-feira, dia 30, pela internet. E as escolas vão ter até o dia 19 de agosto para encaminhar os textos às comissões julgadoras. E esse é o objetivo da Olimpíada, ele vai se preparar melhor, ele vai ler. Então tudo isso é para o crescimento do aluno. E a gente tem observado realmente que os resultados têm sido bons, né? A preparação dos alunos tem sido boa, a gente tem bons resultados. E também incentiva, né, os alunos a se dedicar um pouco mais para os estudos. É isso aí, Adalberto. A gente volta com você aí no estúdio e até amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã, Micaele. As notícias direto da região Tocantina para você aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, a Casa da Mulher Brasileira promove um workshop para qualificar a cobertura dos casos de violência contra a mulher. É para lá que nós vamos agora com o Eduardo Ericeira, que está inclusive ao lado da diretora da casa. Eduardo. Pois é, Adalberto, olá, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. De extrema importância essa reunião, esse encontro que vai acontecer para nós profissionais de comunicação, inclusive para mim, para você, Adalberto, para os profissionais que fazem comunicação, que tem que falar sobre essa notícia, sobre esses casos que são tão delicados, e a Casa da Mulher Brasileira vai justamente passar essa orientação. São várias entidades, vários órgãos que compõem a Casa da Mulher Brasileira. Eu vou conversar aqui com a diretora do órgão, a Susan Lucena, que vai nos passar mais informações a respeito desse encontro de extrema importância. Não é isso, Susan? E vale lembrar que vai participar você, e aqui também tem varas especializadas da mulher, tem Defensoria Pública, tem atividade de assistência social, tem a própria delegacia, quer dizer, são vários órgãos que estarão aí participando desse encontro com a imprensa, justamente para divulgar, para informar como é que a imprensa pode ajudar, pode trabalhar em parceria com vocês na divulgação desses casos. É isso, muito bom dia. Exatamente, Eduardo, bom dia. Hoje, o Dia Nacional da Mulher, a gente traz essa atividade para a gente fazer esse diálogo mais próximo com a comunicação, que tem sempre diuturnamente trabalhado conosco para que a gente possa conscientizar as mulheres sobre seus direitos. Mas a gente precisa fazer alguns alinhamentos, né? E aí a gente não está aqui de forma nenhuma para censurar ou para dizer como tem que ser feito, mas para fazer um diálogo muito tranquilo, né? Trazendo algumas informações. É importante que nos materiais de comunicação se coloquem alguns dados, que se tenham fontes confiáveis, que se oriente, por exemplo, nos casos de feminicídio, a questão da reparação das vítimas direta e indireta é algo que nunca se discute, e a forma de exposição das mulheres, não expor os corpos nus das mulheres vítimas de feminicídio, das mulheres mortas como um todo, não identificar quem são as mulheres que são vítimas de feminicídio, infelizmente tem acontecido, ou de colocar foto, ou de expor o nome, ou de dizer onde reside, né, dar identificação nesse sentido. Então é importante a gente não revitimizar essa mulher e a gente oferecer para essa mulher, na verdade, informações como para a sociedade como um todo. E também não romantizar as relações abusivas, não romantizar os casos de violência contra a mulher. Por quê? O que acontece? Geralmente se diz, ele matou por ciúme, ele matou porque ela não prestava, ou porque ela meteu o chifre nele, ou por isso, né? Ela foi estuprada porque ela saiu à noite. Então, essa forma de
repassar essas informações, ela diz muito sobre como a sociedade aceita essa forma de violência. Então a gente precisa fazer esse diálogo. Hoje também estará conosco uma mulher que foi vítima de violência, né, a Ludmila, a advogada Ludmila, que vai também estar expondo como foi que a imprensa contribuiu, e até onde contribuiu, de que forma a imprensa excedeu um pouco. Então, fazendo um diálogo muito tranquilo, né, para que a gente possa estar cada vez mais próximo da imprensa. Essa já é uma pauta antiga, né, tem vários estudos sobre isso, de como a mídia deve se portar nos casos de violência contra a mulher, e a gente precisa cada vez mais, né, da comunicação como um todo, que tem toda essa importância de conscientizar os cidadãos para que a gente possa viver cada vez mais uma sociedade melhor, livre de violência e com mais respeito. Tem até aquela questão, né, isso, Suza, de você não narrar só o fato por si só. Você narrar o fato, falar do caso de feminicídio, ou tentativa de feminicídio, ou qualquer violência contra a mulher, mas falar como aquela mulher pode ser ajudada. Fazer um trabalho de orientação pelo meio jornalístico, não é isso? Exatamente. E às vezes pegam o fato de uma forma isolada, não pegam as questões pretéritas. Quando acontece aquela violência final, feminicídio, né, a pessoa não pega quantas vezes aquela mulher foi vítima de violência. O que a gente tem visto é o seguinte: as mulheres que são vítimas de feminicídio aqui no estado do Maranhão são mulheres que não procuraram a delegacia, que não pediram uma medida protetiva de urgência, que não procuraram nenhum órgão da justiça, que não procuraram ajuda de forma nenhuma. Então hoje, cada vez mais, o estado do Maranhão tem consolidado políticas que faz com que a mulher se sinta segura. É a Patrulha Maria da Penha, é o Departamento Feminicídio, é a Coordenadoria das Delegacias da Mulher, é uma Superintendência da Mulher na Polícia, é a criação da segunda vara de violência doméstica e familiar. Então, toda uma ação do Ser Mulher, que é do Tribunal de Justiça, é a Casa Abrigo. Então, tem toda uma gama de serviços que as mulheres podem acessar. Por isso, a gente tem que divulgar cada vez mais, inclusive o funcionamento da casa, né, que é a concentração de todos os órgãos de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, se a mulher é vítima de violência, ela procura a Casa da Mulher Brasileira e ela vai ter todo esse atendimento. Sendo que o Governo do Estado do Maranhão, a Secretaria de Estado da Mulher, já tem trabalhado a implementação das Casas da Mulher Maranhense no Estado do Maranhão. Então, a gente vai ter mais esse acréscimo nas políticas públicas e, obviamente, em parceria com os institutos de perícias, que são cruciais para demonstrar a materialidade dos crimes e para que os agressores, os feminicidas sejam condenados. Ok, obrigado pela entrevista. Suza Lucena, diretora da Casa da Mulher Brasileira. Vale lembrar que durante essa coletiva à imprensa também serão divulgados os números. A gente lembra que aqui no estado do Maranhão é uma realidade de todo o país, essa questão de violência praticada contra a mulher. Ainda são muitos casos. A gente precisa combater isso de fato. As autoridades, os órgãos ligados à defesa da mulher. A gente lembra que durante a coletiva serão divulgados os números também. Aqui no estado do Maranhão houve uma redução de 50% no número de casos de 2017 para 2018. Esses dados na capital São Luís, melhor dizendo, na região metropolitana, na Grande Ilha, e esses dados também serão repassados durante essa coletiva. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações, a Suza também pela entrevista. Fica só a sugestão aqui para a gente replicar esse momento, talvez num fim de semana, num sábado ou à noite, um horário que possa ser também, outros colegas da imprensa possam participar mais ativamente. Mas de parabéns, muito boa ideia, parabéns. Tá, o nosso Eduardo Ericeira participando ao vivo aqui do Bom Dia Maranhão. Vamos lá, são 7 horas e mais 19 minutos, 7h19. Confira agora o nosso giro de notícias. Moradores da Vila Luizão e adjacências estão contando com serviços do ônibus da Promotoria Itinerante. O ônibus ficará instalado durante aproximadamente 3 meses na Praça da União dos Moradores. A Vila Luizão é a primeira comunidade a ser visitada pelo itinerante no ano de 2019 e a 32ª desde quando a promotoria foi criada em 1998. A itinerante já realizou mais de 4 mil atendimentos. O atendimento é realizado de segunda a quinta, de 8 horas da manhã ao meio-dia. Estudantes que fizeram um contrato do FIES até o segundo semestre de 2017 terão até o dia 29 de julho deste ano para entrar com pedido de renegociação da dívida. Mais de 500 mil estudantes estão com parcelas atrasadas há mais de 3 meses. As renegociações, até então, eram feitas caso a caso. Agora as regras valem para todos que fecharam contratos até 2017. Estão em fase de amortização e têm prestações atrasadas há pelo menos 90 dias. 6 em cada 10 pessoas que usaram FIES para estudar têm parcelas em atraso. A Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano iniciou a convocação dos pré-selecionados na segunda edição do programa Cheque Minha Casa.
no qual o governo do Maranhão oferecerá R$5.000 em materiais de construção para 4.000 famílias realizarem benfeitorias em suas residências. Idosos, pessoas com deficiência e de baixa renda estão sendo os primeiros a serem chamados para apresentar a documentação. Os pré-selecionados devem apresentar os documentos fisicamente na sede da Secretaria das Cidades, após receber o contato via telefone e aplicativo WhatsApp da equipe técnica do programa. No próximo bloco, termina hoje o prazo para a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Eu vou conversar no estúdio ao vivo com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui no Maranhão sobre o assunto. E mais, aprovada a antecipação da eleição na mesa diretora da Assembleia Legislativa, assunto para John Coutrin já. Depois do intervalo, a gente se encontra daqui a pouquinho, um instante só, a gente volta já com o Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 24 minutos, 7h24, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Você sabe que termina hoje o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2019. Na região tocantina, muita gente deixou para prestar contas com o leão em cima da hora. É quase regra, nos dias iniciais a movimentação é fraca. Já pouco tempo antes do prazo terminar, os contribuintes correm atrás. Declara quem em 2018 teve rendimentos superiores a R$ 28.559,70. Tendo cuidado de separar o que é rendimento tributável, o que é isento. Você tem que colocar também os seus bens, todos os bens que você possui, bens e direitos. A parte também das obrigações, então as dívidas que você possui. Se algo passar batido ou algum erro for encontrado e a Receita observar a situação, ela chama o contribuinte para verificar os dados declarados. Mas para aqueles que não declararem, existe uma multa por conta do atraso. Quem não declara até o dia 30 de abril vai ser punido, tem uma multa que é de R$ 165,00 e alguns centavos, isso o valor mínimo dela. Caso você tenha rendimentos, essa multa pode chegar até o limite de 20%. Toda prestação de contas pode ser realizada por 3 vias: pelo computador, celular ou tablet, ou então pelo Centro Virtual de Atendimento. Até esta segunda-feira, a Receita Federal recebeu quase 24 milhões de declarações do imposto de renda. Este ano, a previsão é que o fisco receba 30 milhões e meio de declarações. E dessa quantidade, só no sul do estado do Maranhão, a intenção é que 88 mil contribuintes declarem os rendimentos anuais. Em 2018, foram no sul maranhense 87.217 declarações realizadas. O primeiro lote de restituição começa a ser pago no dia 17 de junho. Mas ainda tem 20% dos maranhenses que ainda não prestaram contas com o fisco, deixaram realmente para a última hora. Aqui no estúdio eu recebo o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, João Conrado de Amorim Carvalho. Conrado, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom, esse velho hábito, essa cultura de deixar para a última hora pode prejudicar muita gente, né, Conrado? Com certeza. Isso é típico do brasileiro, deixar sempre para a última hora. E principalmente porque juntar documento depois de um certo tempo se torna mais difícil. O ideal é que você comece a juntar a documentação do imposto de renda no momento em que acontecem os pagamentos, os recebimentos, para que você esteja pronto para a sua declaração sem maiores atropelos. Conrado, agora vamos falar um pouco para essas pessoas que ainda não conseguiram juntar esses documentos todos na correria, enfim, por essa cultura de deixar tudo para a última hora. O ideal é que pelo menos você declare e depois há a possibilidade de fazer uma correção aí desses dados, enfim, acrescentar dados, melhor do que deixar de declarar, né? Com certeza. A reportagem mostrou que é uma multa que tem um valor mínimo de R$ 165,00 e alguns centavos, ou podendo atingir até 20% do imposto devido. Então, o ideal é que se entregue essa declaração hoje, ainda que ela esteja incompleta. Não é o melhor dos horizontes, mas entre fazer isso e não fazer ou não declarar, é melhor que se entregue ela agora e retifique depois. O fisco permite que a retificação aconteça até 5 anos após a entrega da declaração, mas a recomendação é que ela seja feita imediatamente após você conseguir toda a documentação e se encontrar apto a concluir aquela declaração que foi entregue incompleta. Conrado, a Receita Federal brasileira tem avançado, quer dizer, a tecnologia tem sido uma aliada no sentido do cruzamento de dados, enfim, é preciso que as pessoas levem em consideração isso e façam realmente a declaração de forma correta?
Hoje quase impossível cometer, não um erro, porque o erro é da natureza humana, mas deliberadamente você deixar de declarar alguma coisa, omitir receitas ou tentar burlar o fisco, é praticamente uma impossibilidade, porque com o avanço tecnológico, a maior parte das informações já estão disponíveis na Receita Federal ou serão disponibilizadas pelos demais agentes que também fazem sua declaração, os outros contribuintes, e a Receita vai cruzar esses dados, certamente vai descobrir os erros, as falhas e até mesmo as tentativas de burlar o fisco. Isso é a chamada malha fina. Mais cedo ou mais tarde o contribuinte vai ser convidado a apresentar explicações para esses erros ou falhas. Agora, dentro dessa perspectiva, a gente pode dizer que daqui a um tempo talvez a gente nem tenha que declarar o imposto de renda, já fica tudo automaticamente lá no sistema? É possível sim, porque a gente hoje praticamente não tem mais segredo. A tecnologia nos conhece às vezes até melhor do que a gente mesmo. Você hoje faz compras na internet, você usa o sistema bancário, usa cartão de crédito, suas aquisições, seus imóveis, seus veículos, todos os seus bens, eles de alguma forma se encontram em algum banco de dados e nós agora temos que informar tudo isso para a Receita Federal na nossa própria declaração, inclusive com código de Renavan de veículo, com o registro do imóvel. Então, a Receita Federal tem um controle quase absoluto sobre os bens, as dívidas, nossos ganhos, nossos pagamentos. Não dá mais para fugir. Brevemente, a declaração vai ser quase que uma conferência e uma homologação por parte do contribuinte. Tivemos muitas mudanças no imposto de renda desse ano, Conrado? Não foram tantas. No ano passado, no exercício anterior, as mudanças foram mais profundas. Essas que eu acabei de falar, relativa a declarar os bens, dando informações sobre o seu registro, a necessidade de você informar o CPF de todos os dependentes. Este ano, inclusive, recém-nascidos já saem na sua certidão de nascimento com o seu CPF, então eles já são declarantes dentro da declaração dos pais. E o que tem de novidade mais interessante é que o programa de transmissão do imposto de renda, que antes era um programa à parte, você primeiro fazia a declaração e depois transmitia em um outro programa, agora ele está junto com o próprio programa da declaração do imposto de renda. Então concluiu, apertou o botão para transmitir, acontece automaticamente. É importante as pessoas lembrarem também que quem declara mais cedo pode ser beneficiado, principalmente se tiver imposto a receber, né, a restituir, porque na hora do calendário isso vai fazer diferença, né? Assim, a Receita começa a processar as declarações no momento da entrega, então a partir de junho e até dezembro, todas as declarações que têm restituição devem acontecer essa restituição. Então, se supõe que quem entrega primeiro e não caiu na malha fina, também receba primeiro. É o processo natural. Conversei aqui no Bom Dia Maranhão, nesse último dia, gente, lembrando, de entrega do prazo da declaração do imposto de renda de pessoa física, com João Conrado de Amorim Carvalho, presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Maranhão. Conrado, obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Eu queria só acrescentar uma informação. Muitos contribuintes que têm dificuldade, a gente recomenda que eles procurem um contador para fazer a sua declaração. Isso não é necessariamente obrigatório, mas o contador está melhor aparelhado para tirar essas dúvidas e não acontecer os problemas que a gente acabou de falar. Obrigado mais uma vez. Vamos mudar de assunto. Olha, gente, um novo equipamento urbano foi entregue aos moradores do Bequimão nesta segunda-feira. A obra só foi possível graças a uma parceria do governo do estado com a Prefeitura de São Luís. Para comemorar a entrega do espaço, nada melhor que cair na dança numa boa aula de zumba. Tem gente como Dona Francineide, que aproveitou os equipamentos instalados para praticar exercícios. Disposição, ela tem de sobra. Muito bom, é muito útil. Nós não temos nenhuma academia por aqui de espécie alguma, então essa veio a calhar, maravilhoso. Outra que também não desanimou nem com a chuva foi a Dona Naila, que suou de tanto dançar. Sedentarismo aqui com ela não tem vez. Como eu tomo remédio de pressão, aí às vezes eu faço essa ginástica, a zumba. E é bom para a saúde da gente, para todo mundo que tem que bater um bairro do jeito aqui do Bequimão para cuidar. A área revitalizada fica no bairro do Bequimão.
A obra é executada pela Agência Executiva Metropolitana e orçada em cerca de R$300 mil, inclui o passeio público e a academia ao ar livre. Esse é mais um equipamento que o governo do estado está entregando em parceria com a Prefeitura de São Luís. Essa aqui era uma área que era colocado lixo, destinada a lixo, né? E com muito mato, muito insetos, ratos. E nós transformamos no mais um ambiente de lazer. Os serviços foram realizados em conjunto pelo governo do estado e Prefeitura de São Luís. E na prática, mesmo com as dificuldades, a crise econômica, a parceria tem dado muito certo e a população tem ganho com essa ação, porque são academias públicas, logradouros, né, espaços públicos importantes para que a comunidade possa utilizar. Esses espaços eles são muito importantes para humanizar ainda mais a sociabilização de todos os comunitários, de todos os residentes das comunidades. O povo daqui de Bequimão está de parabéns a todos os parceiros envolvidos nesse projeto que ajudaram a revitalizar um espaço importante que é esse espaço aqui no Bequimão. Participação agora de John Coutrinho aqui no Bom Dia Maranhão. John, bom dia para você, boa terça-feira. Bom dia a todos. Ô John, fala pra gente que é uma história. Um deputado do Maranhão usou uma verba para pagar restaurante. Agora, além disso, 2 lugares ao mesmo tempo, aí complica a situação em relação ao que eu aprendi lá da lei da física, né? Isso. Como é que faz? Bom, segundo ele estava presente nesses 2 lugares, Adalberto, praticamente no mesmo instante, só que os lugares bem longínquos um do outro. Por exemplo, vamos lá. Deputado federal Zé Carlos do PT, no período ali de carnaval, 2 de março, ele recesso da Câmara Federal e o deputado, ele frequentou alguns restaurantes. Até aí tudo normal, Adalberto, sem nenhum problema. Só que ele tem uma cota parlamentar, pode pedir reembolso depois. Só que o que acontece? Dia 2 de março, por volta de 12h09, ele estava ali em Brasília, almoçou num restaurante, pagou, depois pediu reembolso. Ok. Só que 1 hora depois, 1h30, 1h15, ele já estava em São Luís, também almoçando. Ou seja, também pediu reembolso dessa despesa paga com esse restaurante. Mesmo com jatinho não dava tempo de fazer não tem como. Essa viagem. Nesse mesmo horário, algo em torno de menos de meia hora. Sem falar que ele almoçou, depois, claro, teve o descanso. Até pegar um voo, um jatinho, não daria como ele estar meio-dia em Brasília, 1 hora em São Luís. Mas ele pediu o reembolso ali na Câmara Federal desse gasto. Outra surpresa, à noite já estava em São Paulo, tomando um cafezinho no aeroporto de São Paulo. No mesmo dia, 3 refeições no mesmo dia, em 3 lugares diferentes, no período de recesso da Câmara, 2 de março. Primeiro ponto a se observar é que a Câmara não observa, não analisa os pedidos de reembolso. Chegou lá, a nota fiscal, eles pagam normalmente. O que é lamentável, né? Porque deveria... tem vários casos aí, não, esse não é o único, não é o primeiro, a gente não está fazendo aqui um alarde por conta de um caso, são vários que acontecem em todo o país, né? E situações como essa. Tem casos, por exemplo, de nota fiscal relacionadas a empresas de parentes, enfim, são casos que foram registrados já em todo o país, infelizmente, de mau uso, né, dessa verba que tem um objetivo específico, né? E é verba do contribuinte, Adalberto, verba do contribuinte que o deputado aí usou. Não se sabe se ele usou mesmo, né? Ele alega, a Câmara Federal não checa, porque deveria ter analisado. Mas como é que você teve em 3 lugares diferentes, praticamente na mesma hora, no mesmo dia? A mesma coisa, aquela verba para gasto de divulgação parlamentar. Isso. É muito comum, né? Na época que a gente esteve lá em Brasília, a gente observava de perto isso, um valor muito grande destinado para essa verba de divulgação parlamentar e nem sempre usado com esse objetivo, né? Exatamente. Já é um absurdo, Adalberto, esse gasto todo por ano dessas cotas, dessas verbas de gabinete desses deputados. É claro que uns usam, tem combustível, claro, tem tudo isso, transporte, mas uns exageram. E quem paga a conta sempre é a Câmara, é o contribuinte, é o cidadão brasileiro. John, foi aprovada a antecipação da eleição na Assembleia Legislativa do Estado. Havia já desde a semana passada, na verdade desde o começo do ano, já rumores nesse sentido, e agora foi realmente aprovada a antecipação? Exato, projeto de resolução legislativa aprovado em primeiro turno na Assembleia Legislativa que antecipa a eleição aberta da mesa diretora da Assembleia. O que aconteceu? Houve uma alteração no artigo 7º do Regimento Interno, ali da Assembleia Legislativa, para que já possa se antecipar a eleição, ou seja,
a partir do dia 1º de abril. Vai alterar o regimento. Daqui para frente, doravante, será dessa forma. As eleições podem ocorrer já a partir de 1º de abril. Claro que o deputado Otelino, o presidente da Assembleia, conta com a maioria do apoio dos deputados e aproveita, claro, agora e pode antecipar essa eleição e pode ser reconduzido já para um outro biênio. Ou seja, então, deve ser votado em segundo turno até esta semana, Adalberto, essa alteração no regimento do artigo 7º, para que as eleições da Assembleia Legislativa elas possam ser antecipadas já a partir de 1º de abril, ou seja, contando a partir de 1º de abril, ou seja, o deputado pode, então, os deputados convocarem a qualquer momento, desde que aprovaram nessa semana em segundo turno, a essa antecipação. O deputado Otelino, atual presidente, é favorito porque ele conta ali com a simpatia, tem um bom relacionamento, tem muita habilidade política e deve, então, se ele for candidato, deve ser, mais uma vez, reconduzido à presidência da Assembleia. Obrigado, John. Bom dia para você. Obrigado, Alberto. Amanhã. É o nosso John Coutrinho. A gente continua falando sobre a Assembleia Legislativa do Estado, porque acontece hoje, lá na Assembleia, uma audiência pública para debater assuntos relacionados à metropolização da Ilha de São Luís. O Eduardo Alessandro está de volta comigo, tem os detalhes lá em frente, inclusive, ao Palácio Manuel Beckmann. Oi, Eduardo. Pois é, Adalberto, falamos aqui em frente ao prédio da Assembleia Legislativa, no bairro do Ocoafuma, na capital São Luís. Esse encontro, essa audiência pública, na verdade, que vai acontecer hoje, a partir das 14 horas, no auditório Fernando Falcão, aqui na Assembleia. Essa audiência pública que foi proposta pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Social, por meio de uma reunião que aconteceu na sala de comissões, aí coordenada pelos deputados Dr. Iglesio e também Carlinhos Florencio. Vai discutir essa audiência pública, além da questão da metropolização da ilha, da metropolização da Grande Ilha, que abrange a capital São Luís, os municípios de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Vai discutir essa questão da metropolização dessa área, também a questão dos matadouros. E aí, 2 pontos devem ser levantados durante essa audiência pública. Vários assuntos serão debatidos, mas com foco em 2 assuntos principais, que é a questão do processo irregular da ocupação do solo e o excesso de degradação das áreas rurais, justamente por conta de catástrofes que vem acontecendo envolvendo a questão da metropolização e essa questão de ocupação do solo de uma forma desordenada, o processo irregular e também a degradação das áreas rurais. Envolvendo a questão dos matadouros públicos, há denúncias inclusive que há matadouros que estão fechados há aproximadamente 3 anos e meio em cidades maranhenses. Esse assunto também deve ser discutido durante essa audiência pública que vai acontecer na parte da tarde, às 14 horas, portanto às 2 horas da tarde, no auditório Fernando Falcão, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É o nosso Eduardo Alessandro falando ao vivo lá em frente ao Palácio Manuel Beckmann, da Assembleia, sede da Assembleia Legislativa aqui do Estado. São 7 horas e 41 minutos. No próximo bloco, o painel debate situação de povos quilombolas com um novo acordo para uso da base de Alcântara. E mais as notícias do esporte, destaque para algumas mudanças aí em relação à pré-Copa do Nordeste. A gente volta já já. Imagens ao vivo nesse momento, vamos ver? Olha só, imagens ao vivo na Avenida Jerônimo de Albuquerque, o trânsito está ficando mais complicado lá no sentido Bequimão Centro, enfim. Para quem está vindo para o centro, você percebe aí na pista do lado esquerdo, o trânsito já bastante movimentado. Bom dia, volta em instantes. De volta ao Bom Dia Maranhão, são 7 horas e 45 minutos. Está chegando a segunda melhor data de venda para o comércio, o Dia das Mães. Agradá-las não é nada fácil, mas já tem muitos filhos buscando presentes mais alternativos para deixar a vida delas mais doce e agradável. A torta recebeu um nome mais do que sugestivo, Mãe. E não é só isso não. Um coração cheio de carinho, cheio de afeto, cheio de dengo, cheio de mimo, cheio de tudo que mãe tem, né? E aí vamos aguardar agora os pedidos, se Deus quiser, vai ter. Se preferir, tem também caixinhas com vários tipos de doces. Esta é a aposta destas 2 irmãs para o Dia das Mães. Elas que há 6 anos fornecem doces para festas, aproveitam a data para lançar produtos diferenciados. A gente sempre procura aproveitar as datas temáticas, né, do ano, pai, mãe, namorado, Páscoa, essas coisas, para sempre lançar alguma coisa nova. E a quantidade de filhos querendo presentear as mães com algo diferente
presente aumenta a cada ano. Para você presentear uma madrinha, uma tia, uma prima, uma irmã que muitas vezes faz o papel de mãe na sua vida, né? Até uma chefe, de repente, né? Pode ser uma pessoa super legal. E como acertar no presente nem sempre é assim tão fácil, que tal um tratamento de beleza? Pensando nisso, esta clínica de estética resolveu oferecer vários serviços. Fez até pesquisa com as clientes para que eles, os filhos, agradassem da melhor forma possível. Como assim, normalmente, o que o filho faz? Ele vai comprar um eletrodoméstico, ele compra sempre a mesma coisa, né? Então a gente pensou dessa vez em colocar uns cartões presentes, onde o cliente ele escolhe o presente para a mãe, né? Um tratamento corporal, um tratamento facial, e aí dessa forma ele pode presentear de um jeito diferente dessa vez esse ano. Para quem ainda está naquela dúvida, opções que podem ajudar a fugir da velha rotina dos presentes. Vamos falar de esporte, começando com o Campeonato Brasileiro, porque ontem à noite foi encerrada a primeira rodada da primeira fase, claro, o campeonato começou agora, do Campeonato Brasileiro da Série C. O Santa Cruz recebeu em Recife a equipe do 13. E olha, o jogo não foi fácil não. Vamos ver os gols. Vamos para o jogo, Gil. Pé direito, que golaço! Cruzamento é bom, olha o Galo chegando! Aos 24, Eduardo ampliou a vantagem para o 13, que virou do primeiro para o segundo tempo, vencendo por 2-0. Aos 39 minutos, Neto Costa marcou, diminuindo para a equipe do Santa Cruz. E Guilherme Queiroz, no último minuto de jogo, aos 50, fez o gol do empate da equipe Cobra Coral, a equipe do Santa Cruz. Resultado final, portanto, 2 para o Santa, 2 para o 13 da Paraíba, nessa partida que encerrou ontem a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, onde estão Sampaio Correia, onde está também a equipe do Imperatriz. Eles voltam a jogar no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Sampaio amanhã tem um compromisso com Confiança, mais uma vez agora pela Pré-Copa do Nordeste. Por falar em Pré-Copa do Nordeste, a CBF fez algumas alterações em relação a datas e horários da Pré-Copa. Vamos conferir na tela quais foram as principais mudanças? Olha só como é que ficaram os confrontos, como é que ficaram os jogos. O CRB de Alagoas enfrenta o Juazeirense na terça-feira, dia 7 de maio, 21h30, no Adalto Moraes. O jogo da volta, depois, dia 14 de maio, claro, a volta às 20 horas no estádio Rei Pelé. O CRB e Juazeirense, portanto, vamos para mais um jogo, Náutico e Campinense. Quarta-feira, dia 1º de maio, amanhã, às 21h30, no estádio Hernani Sátiro, o confronto entre as duas equipes. E na outra quarta-feira, dia 15, às 19h30, no Estádio dos Aflitos, é o jogo da volta. O Náutico, portanto, é melhor ranqueado, vai jogar em casa a partida de volta. Vamos para mais uma informação. Terceiro confronto na tela, ABC e a equipe do Altos do Piauí. As equipes se enfrentam primeiro na quinta-feira, às 20 horas, no Estádio Lindolfo Monteiro, lá em Teresina. E aí depois, na quarta-feira, no Estádio Frasqueirão, no dia 8, às 19h30, as equipes voltam a se enfrentar. Portanto, ABC e Altos do Piauí. O último jogo é lá em Natal, no Estádio Frasqueirão. Sampaio Correia e Confiança, você sabe, amanhã, 18h15, Estádio Batistão, Arena Batistão, a partir das 18h15, o jogo do Sampaio, primeiro jogo fora de casa com Confiança. E aí, na terça-feira que vem, dia 7 de maio, às 19h15, o jogo estava marcado inicialmente para as 20 horas, Estádio Castelão. Mais uma alteração, portanto, aí, mudanças na Pré-Copa do Nordeste 2019. Falamos de esporte aqui no Bom Dia Maranhão para você. Amanhã os detalhes, Sampaio continua treinando, claro, lá em Sergipe, enfrenta amanhã o Confiança pela Pré-Copa do Nordeste. Boa sorte à Bolívia querida, ao tricolor de São Pantaleão, que começou bem no Campeonato Brasileiro, né? Vamos mudar de assunto, vai ser realizado hoje um painel debatendo o uso da base de Alcântara e a situação dos povos tradicionais nesse território. Eduardo Ericeira tem detalhes para a gente desse painel. Eduardo. Pois é, Adalberto, esse encontro que acontece na tarde de hoje, durante a tarde das 2 até as 5 horas, no Palácio Henrique de La Roque, uma das sedes do governo do estado do Maranhão, aqui na capital São Luís, localizado no bairro do Calhau, o Palácio Henrique de La Roque. O painel foi proposto pelo governo do estado por meio da sede POP,
que é a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular. O painel que tem como tema Alcântara, Quilombos e Base Espacial. Deve ter como temas aí de discussão a questão das comunidades quilombolas que ocupam o município de Alcântara, também as ações, o trabalho aeroespacial que vai acontecer no município, que já é inclusive uma proposta aí por meio do governo federal, os impactos que esse projeto vai trazer para as comunidades quilombolas do município de Alcântara. O painel que vai contar com a presença do governador Flávio Dino, governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, também da Débora Duprati, que é a Procuradora Federal dos Direitos Humanos, também antropólogos e membros das comunidades quilombolas lá no município de Alcântara. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. No Dia Internacional dedicado à dança, uma programação especial foi preparada. Confira a reportagem de Hugo Viegas. No dia dedicado à dança, uma série de apresentações tomaram o palco do Teatro Alcione Nazaré. O público pôde acompanhar a diferentes performances, apresentadas por bailarinos de várias companhias de dança da capital. As apresentações fizeram parte da programação promovida pelo Teatro e pelo Sesc Maranhão. O Sesc, junto com o Teatro Alcione Nazaré, realizou toda uma programação voltada para a questão do Dia Internacional da Dança. Então, no primeiro momento, nós tivemos a roda de conversa, discutindo sobre a dança no Maranhão. E no segundo momento, a partir das 19 horas, nós iniciamos com apresentações artísticas, num único só objetivo, que é falar sobre a dança. A iniciativa do Sesc de promover esse encontro é muito bacana e tem meus aplausos. E se seguir isso de uma diversidade de apresentação, de mostras de trabalho, torna um dia de celebração ainda bem mais interessante em torno da dança, que o que nos move é essa paixão. O momento também foi de reflexões sobre as conquistas e necessidades ligadas ao movimento no Estado. Oportunidade para avaliar. E o que é que os profissionais da dança estão precisando, o que é que os profissionais da dança pedem para que se aconteça? Essas discussões não terminam hoje aqui, né? Ela só deu um pontapé para que a gente possa levar as nossas reivindicações, as nossas necessidades. Do erudito ao popular, em grupo ou individualmente. Para quem é apaixonado pela dança, mesmo com todas as dificuldades, é uma ligação difícil de explicar. A dança, na verdade, para além de passos e movimentos, é pensamento, né? É conceito, é uma ciência também. Fora esses estilos que a gente vê, mas também tem as obras que a gente leva para o palco, né? Enfim, a dança ela é infinita. Perfeita definição, né? A gente encerra por aqui o nosso Bom Dia Maranhão de hoje. Outras notícias no portal MA10. Temos imagens de São Luís. Hoje São Luís tem tempo nublado, chuva ocasional isolada, gente, mínima de 25, máxima de 30 graus. Olha aí, ó. Imagens ao vivo da capital, tempo nublado aí nessa manhã, trânsito intenso no sentido centro aí, Avenida Jerônimo de Albuquerque, imagens ao vivo. É assim que a gente encerra o Bom Dia de hoje. Amanhã é dia de trabalho e vamos estar por aqui. A gente se encontra. Até lá.